Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Semeando a Palavra. Satisfação enorme poder estar aqui dividindo com você um pouco, pouquinho do conhecimento que Deus tem nos proporcionado e cumprindo aquilo que a Bíblia diz em 2 Pedro 3,18, que crescei na graça e no conhecimento. Como eu havia prometido, nós iremos hoje liberar uma videoaula para que você possa aprender, uma videoaula para você poder estar preparando. E nós estamos agora, essa videoaula será sobre quem pode servir ou ministrar o pão de Deus. Uma palavra do seminário para obreiros, do Semeando a Palavra para obreiros, porém, que eu quero dividir com todos os que estão seguindo o nosso canal do YouTube, a nossa página no Facebook, que você possa aprender. Para tanto, eu queria que você pegasse papel e caneta, para que nós pudéssemos estar, as referências que eu for passando, você anotar, até para depois você conferir em casa, tranquilo, sem pressa, estar vendo se eu estou falando algo realmente embasado na palavra, se eu não estou ministrando algo que não vem do trono de Deus. Então, como nós temos propagado nas lives e no nosso canal no YouTube, no nosso perfil do Instagram, nossa página no Facebook, nós temos 3 seminários: um seminário para a família, um seminário para obreiros e um seminário de caráter cristão. E agora, nessas videoaulas, a primeira hoje, e Deus abençoando, uma semanal, nós vamos estar liberando para vocês uma videoaula sobre o seminário para obreiros, quem pode servir o pão de Deus. Então, espero que você tenha pego sua caneta, seu papel e esteja preparado. E vem comigo, vamos estar com calma, com tranquilidade, é lógico. Hoje essa aula será uma aula introdutória e terá-se um pouquinho daquilo que nós podemos falar. Porém, eu tenho plena convicção, plena consciência que não consigo falar muita coisa hoje e nem consigo entrar no mérito da palavra em si. Porém, será uma palavra introdutória para aquele assunto que eu julgo pertinente e importante para que possamos todos ser abençoados. Lembrando você que está vendo esse vídeo, você pode me seguir lá na página do facebook.com/pastor Carlos César Goncalves, lá no perfil meu do Instagram, @pastor Carlos César Goncalves, pode se inscrever aí no meu canal, youtube.com/semeando a palavra, e você que gostar dessa palavra, gostar desse seminário, de qualquer ministração que eu tenha, tanto no YouTube quanto no Facebook, você pode me convidar para ministrar na sua igreja. Na edição vai estar aparecendo aqui embaixo todos os meios de comunicação comigo, inclusive meu WhatsApp. Porém, meu WhatsApp é 62 984754444. Você pode me convidar para ministrar na sua igreja, que eu farei com grande, imenso prazer. Amém? Então vem comigo, seminário para obreiros, quem pode servir o pão de Deus. Quando você lê Levítico capítulo 21, Levítico é um livro da lei, de Moisés, e o capítulo 21 é um capítulo dedicado da lei dos sacerdotes. Aí você vai dizer, pastor, mas você vai pregar algo do Antigo Testamento? Sim, eu vou pegar como pano de fundo algo do Antigo Testamento e trazer para os dias odiernos, trazer para o nosso meio, inclusive aplicando espiritualmente para nós. O apóstolo Paulo fala que tudo aquilo que foi escrito é para nossa edificação, é para nosso conhecimento, nós pegarmos como base. Então eu vou estar pegando esse texto, trazendo para os dias odiernos, para os dias atuais, e fazendo uma aplicação espiritual para a nossa vida, amém? Então Levítico capítulo 21, a partir do versículo 16, está escrito assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala a Arão, ninguém da tua semente nas suas gerações, enquanto houver alguma falta, poderá se achegar a oferecer o pão de seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará, como o homem que seja cego, coxo, de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão, ou que seja corcunda, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida nos olhos, ou sarna, ou impinges, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor, porque falta nele há. Não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. O pão do seu Deus, da santidade das santidades e das coisas santas, poderá sim comer. O pão de Deus, porém,
até o véu não entrará para servi-lo, nem se chegará ao altar, porquanto existe falta nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor, o Deus que os santifico. E Moisés falou isto a Arão e seus filhos, e também a toda a congregação de Israel. Amém? Preste bem atenção nesse texto, vem comigo, é um texto extremamente rico, e a Bíblia, ela tem, lógico, um contexto para nós nessa hora, então que você possa entender. Primeiro, nós já sabemos que Israel é o povo que Deus escolheu para ser seu povo particular, seu povo especial, né? Tanto que quando você lê o próprio livro de Levítico, no capítulo 26, no versículo 12, ele diz: e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Ou seja, Deus estava fazendo aliança com Israel, confirmando a aliança que ele tinha feito com Abraão, para que todo o povo de Deus fosse o povo de Israel. E com a missão de representar esse povo perante ele, e de representar ele perante esse povo, Deus pegou e separou a tribo de Levi. A tribo de Levi, né, Arão e seus filhos, para serem sacerdotes. Arão foi o primeiro sumo sacerdote da Bíblia, né, o primeiro sumo sacerdote dos hebreus, e uma das funções mais importantes dos sacerdotes era a de oferecer oferta pela expiação dos pecados, primeiro pelos seus pecados e depois pelos pecados do povo. E dentre as ofertas que nós encontramos no Antigo Testamento, nós encontramos a oferta dos pães da preposição, ou oferta dos pães da presença, que era uma oferta extremamente importante, que serve de base para a nossa prédica, para a nossa aula, essa nossa videoaula, sobre quem pode oferecer o pão de Deus. Esses pães da preposição, ou pães da presença, eram em número de 12 pães, representando as 12 tribos de Israel, tá? Eles eram colocados em 2 fileiras sobre a mesa de ouro puro, ouro maciço, e representava então a comunhão constante do povo com Deus e de Deus com o povo. Então, recapitulando, eram pães ofertados quente, em número de 12, um para cada tribo de Israel, colocado em 2 fileiras sobre a mesa de ouro puro, tá? Representando, além de representar o povo, a comunhão constante de Deus com o seu povo, ou do povo com Deus. O sacerdote, quando você lê Levítico, capítulo 24, versículo 9, eles comiam pão no lugar santo, ou seja, o sacerdote, ele tinha 2 funções interessantes para você entender. Primeiro, eles apresentavam a oferta, apresentavam o pão para Deus, mas eles também podiam comer o pão da oferta, comer o pão de Deus, tá? Quando nós lemos 1 Pedro, a primeira epístola de Pedro, que é uma epístola universal e de pronta aplicação, ou seja, uma epístola para toda a igreja e de aplicação imediata para quem lê, para a igreja que está sendo lida aquela epístola. Quando você lê a primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, Pedro fala: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Portanto, eu e você somos então agora a nação eleita por Deus e somos os sacerdotes de Deus na terra, tá? Para entendermos melhor o princípio dessa palavra, entendermos esta aula, entendermos qual que é o princípio de quem pode ou não servir o pão de Deus, nós precisamos entender, primeiro, tem que ficar claro para nós 2 pontos princípios. Primeiro, que agora nós é que somos o povo de Deus. Quando você lê o Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, ele diz que veio para aqueles que eram seus. Quem? Os judeus, esse povo separado, de onde tem também a tribo de Levi. Veio para o que era seus. Porém, os seus não o receberam. Versículo 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creram no seu nome. Você precisa entender isso. Eu e você hoje somos o povo escolhido por Deus, filhos por adoção, enxertados na videira, é o que diz a palavra. Então, nós somos o povo de Deus hoje. O povo não quis, nós aceitamos Jesus. O fato de aceitarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. E nós, segundo o texto que eu li de 1 Pedro 2,9, nós somos sacerdotes do Deus vivo.
Você precisa ter isso claro na sua mente. Primeiro, somos povo de Deus. Segundo, somos sacerdote. E isso nos leva também a outras duas conclusões extremamente importantes. Eu estou falando de modo calmo, pausado, para você entender bem. É uma aula, né? Para você entender bem, inclusive, você ter desejo de aprender mais sobre isso e dividir isso com alguém, compartilhar. Nos leve então, a duas conclusões posteriores. Primeiro, nós podemos sim comer o pão de Deus. Pronto. Nós podemos comer o pão de Deus. Quando você lê Isaías capítulo 1, versículo 19, Isaías fala, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Então nós podemos sim comer o pão de Deus, comer o melhor da terra, basta ouvirmos a palavra de Deus, ouvirmos aquilo que Deus tem para nós. A segunda conclusão que chegamos é que podemos, além de comer, temos o privilégio de poder ofertar no altar, oferecer o pão no altar. Comer, querido, implica em saciar-se, em ser abençoado, em fartar-se, tá? Oferecer fala de ministrar, de entregar o pão. Muitos cristãos vivem uma vida plena, uma vida vitoriosa, conquistam praticamente tudo que se propõem a conquistar, tá? Tudo que gostariam de ter, e são salvos, levam a vida cristã direitinha, certinha, aprumadinha, frequentam os cultos, participam da Santa Ceia, fazem parte de alguma comissão, algum ministério da igreja, são dizimistas fiéis, são aquilo que nós chamamos, entre aspas, de os abençoados. E está errado, pastor? De modo algum. Lógico que não está errado. Deus nos chamou para isso, reinarmos, sermos sacerdotes, reinarmos nessa vida, então não tem nada errado nisso. Você pode sim ser abençoado, se fartar, se encher de Deus na sua vida, conquistar todas as coisas. Aliás, a Bíblia diz que tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então você não tem nada errado nisso. Esses irmãos, levando para o âmbito social, eles são pessoas bem casadas, trocam de carro constantemente, quase sempre, né? Os filhos estudam em boas faculdades, em bons colégios, sempre que pode viajam de férias com a família, tem pelo menos um plano de saúde, o patrimônio deles cresce paulatinamente, constantemente vem acrescentando o patrimônio, são o que nós chamamos, entre aspas, de prósperos. Está errado, pastor? De modo algum, está certíssimo. A Bíblia diz que nós vamos receber uma medida boa, recalcada, sacudida e transbordante. Então não tem nada errado em sermos abençoados, em sermos prósperos. Mas isso demonstra que nós somos o quê? Comedores de pão. Nós comemos o pão de Deus, tá? Esses irmãos, eles vivem satisfeitos em comer o pão de Deus no altar, tá? Tem a fome saciada, amém, glória a Deus, não tem nada de errado, de estranho nisso. Mas o pão de Deus, ele está a dispor de todos, não só para comer aquele que tem fome, mas também para servir o pão. Além de fartar, de encher, nós podemos também ministrar, ofertar, oferecer o pão de Deus no altar. Mas você sabe por que muitos não querem ministrar o pão de Deus, muitos não querem se envolver? Porque esse privilégio de ofertar o pão, ele implica em abdicação de alguns privilégios, algumas situações que nós julgamos por comodidade, por cômoda, por legais, né? Os irmãos concordam que é muito mais fácil você comer até fartar do que você oferecer, do que você ministrar. Concorda comigo? Que é muito mais fácil você estar recebendo do que você dando. Só que quando você lê Atos capítulo 20, versículo 35, a Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é você dar do que você receber. Quando você dá, significa que você tem para dar. Quando você está dando, significa que você está tirando aquilo que você tem para ofertar para alguém. Quando você está só comendo, você está recebendo. Então você precisa aprender isso. É preciso ter consciência, tá? Que quando se lança no trabalho, se lança na obra, é lógico que o diabo não vai ficar satisfeito com isso. E aí vem, sim, retaliação, vem dificuldade, vem problema, nós temos que ter essa consciência. Se você pensar, fizer um exame de consciência, você vai lembrar que muitas pessoas que você conhece eram crentes abençoados, crentes felizes, crentes prósperos, e foi só inventar de fazer a obra, de servir o pão, de fazer,
Diferença que a coisa degringolou, a coisa não deu certo, né? Mas como eu tenho dito, queridos, vida cristã é uma questão de escolha, é opcional. Mateus 16, 24, Mateus capítulo 16, 24, Jesus fala o seguinte: se alguém quiser vir após mim, se quiser. Ninguém é obrigado a ser crente, ninguém é obrigado a ser cristão, ninguém é obrigado a seguir o Senhor, se quiser. Agora é óbvio, depois que você segue, existem algumas nuances, algumas implicações. Primeiro, negar o seu eu, depois tomar a sua cruz e depois seguir a Jesus. Caminhos que nem sempre são aqueles que você quer, aqueles que você deseja, tá? Nós podemos nos limitar apenas a comer o pão de Deus, e como eu já disse, não tem nada de errado nisso, não tem problema. Vamos passar a eternidade com o Senhor, somos salvos, vamos para o céu, seremos abençoados aqui na terra à medida do possível, mas só teremos uma vida a nível de átrio. Como assim, pastor Carlos César? Você lembra que eu li no texto que quem tinha defeito não podia entrar no lugar santíssimo, ele só podia comer o pão, não podia entrar no lugar santíssimo, onde estava a mesa de ouro puro, e ofertar o pão de Deus. Então ele só tem uma vida a nível de átrio, a nível de santo do santo, de intimidade com Deus, ele não vai ter, porque ele só come, ele não oferta. E hoje na igreja, eu congrego na Assembleia de Deus Campo Central, pastor Arana Luiz, e hoje no culto, cantou aquela canção, quem já pisou no santo do santo, em outro lugar não sabe viver. Então, deixa eu alertar você, não adianta, você que já pisou no lugar santíssimo, já ofertou o pão de Deus, não adianta você agora querer mudar o esquema, não, agora eu vou só comer, não tem jeito, querido, Deus conta com você para oferecer, para ofertar. Agora, se você quiser servir o pão de Deus, irmãos, tem que ir além do véu, tem que ir além da mesmice, além do trivial, além daquilo que todos estão acostumados, tem que ir um pouco mais a fundo naquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem para você. Se quisesse, tudo bem, é verdade que nem todos podem servir o pão de Deus, nem todos podem ofertar o pão de Deus, a não ser que se disponham a fazer, e mesmo dispostos a fazê-lo, existem condições impostas pelo próprio Deus, baseado no texto que eu li. Deus quer no altar servindo o pão pessoas que entendam que podem sim ter uma vida abençoada, mas além de ser abençoado, de saciar-se com pão, também pode servi-lo. E uma vez saciados, tem o desejo de saciar outros, saciar a fome de outros. Entende que quanto mais se dá, mais se recebe. Lembra que eu disse que você recebe medida boa? Lucas capítulo 6, versículo 38, diz que dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então você precisa entender que você, quando dispõe a fazer a obra de Deus, você recebe muito de Deus. Então nós não vencemos Deus. Quanto mais você dá para Deus, mais faz para Deus, mais Deus faz para você, mais Deus cuida das suas coisas, tá? Com a vinda de Jesus, o reino de Deus foi estabelecido na terra, e a palavra diz em 1 Pedro 2,9, eu já falei sobre esse texto, que nós nos tornamos sacerdotes desse reino. Mas segundo o livro de Levítico, capítulo 21, verso 16 que eu li, existem dois tipos de sacerdotes, o que come pão e o que serve pão. Então você tem que entender isso. Com a vinda de Jesus, estabelecido o reino de Deus na terra, Pedro diz que nós somos sacerdotes desse reino. Mas baseado no texto que eu li para a base da minha prédica, dessa videoaula, existem dois tipos de sacerdote, comedores de pão e servidores de pão, tá? A vontade de Deus é que todos nós sejamos servidores de pão, tá? O texto fala que alguns da tribo de Levi, dos filhos de Arão, tinham alguns defeitos, algumas deformidades e, portanto, não poderiam servir o pão de Deus. Eu queria trazer isso para o espiritual, trazer isso para a nossa vida, para os dias de hoje, para nós entendermos quem é que pode ou não servir o pão de Deus espiritualmente falando, tá? Vamos abrir nosso coração para, quem sabe, saber se existe algum defeito em nós e buscarmos a cura de Deus para essa deformidade e isso não ser empecilho para que nós possamos servir o pão de Deus. Quando você lê Levítico 21, 16 a seguir, o texto que eu li, Deus fala para Moisés, fala para Arão e seus filhos que quem tivesse alguns defeitos não poderiam servir o pão, podiam comer, mas servir não. E ele começa falando do cego, lembra? O cego não podia servir o pão de Deus. O cego não podia servir o pão por quê? Porque o sacerdote, ele representava Deus, e Deus é um Deus de visão, ponto, tá? O sacerdote, ele tem que ter fé. Você não tem como ser sacerdote, você não tem fé. A Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus primeiro creia que ele exista.
E para crer que Deus existe tem que ter fé. E segundo é que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então isso é pela fé que você acredita, tá? Então o sacerdote tem que ter fé. E ter fé é ver o invisível. E cego não vê nem o que é aparente. Não vê nem o que é aparente. Vai ver o invisível? Nunca, tá? O sacerdote ministra na vida das pessoas, tá? Isso, de certo modo, eu posso afirmar que o sacerdote ele dá uma direção, ele guia a pessoa. E Jesus fala em Mateus 15, 14, que não tem como um cego guiar outro cego, que ambos vão cair no buraco. Você está entendendo onde eu quero chegar? Então, o sacerdote tem que ter visão. A pessoa que não tem visão das coisas de Deus, não tem uma fé apurada, ele não pode guiar ninguém, ele não pode ser sacerdote, ele não pode servir o pão de Deus. E é Deus que está falando, Senhor, não, eu só estou reverberando. Quem quiser ser instrumento em minhas mãos, está falando o Senhor aqui, não pode ser cego, tá? Ele tem que ser alguém que tem visão. Eu me lembro, certa feita, eu fui ministrar numa igreja, numa quinta-feira, era um culto de campanha, né? As igrejas gostam de culto de campanha na quinta-feira, e uma irmã foi ao culto e falou com o dirigente do culto, eu ia só pregar, que ela estava ali porque ela queria uma oração especial, porque ela estava concorrendo num certame para juíza, e só havia uma vaga, e em condições de chegar no final do certame, devido à prova de títulos e documentos, haviam 2 vagas e haviam várias pessoas em condições de chegar no certame com a prova de títulos. Aí aquele dirigente do culto disse: irmãos, a irmã fulano está aí pedindo oração para um concurso de juiz, já está no certame, já está na fase quase que final, porém tem só 2 vagas, há mais de 50 candidatos. Vamos orar, mas é difícil, né, irmão? Porque tem só 2 vagas. Ela levantou e disse para mim, por mão, irmão, por favor, me perdoe, mas existem 2 vagas, eu só preciso de uma. Ou seja, ela está dizendo para aquele dirigente do culto: o senhor é cego, o senhor não está vendo o poder de Deus. Ao ponto que quando eu fui ministrar, eu não tinha nem como profetizar, até porque poderia parecer da carne, mas eu declarei sobre a vida daquela mulher que iria ser feito segundo a fé dela, e hoje ela é juíza. Você sabe que muita gente morre ao se aposentar porque não tem visão. Ele vai, agora não sirvo para nada, eu só sirvo para olhar a torneira pingando, vaso escorrendo e levar o cachorro para fazer a voltinha no quarteirão. Você está enganado. Deus quer que nós tenhamos visão. Você pode ser um aposentado como eu sou e ter uma visão do reino e poder servir o pão de Deus. No reino de Deus, irmão, é diferente, tá? E eu dou graças a Deus porque a Bíblia diz que Deus, ele restitui a visão ao cego. Tá? Você pode estar dizendo: pastor, eu não posso servir o pão de Deus porque eu sou cego, a minha fé não vai muito além, a minha fé é fraquinha, minha fé é uma fé um pouco débil, uma fé pequena. O salmista, no Salmo 146, no versículo 8, ele fala: o Senhor abre os olhos aos cegos. Então Deus, ele restaura a visão. Quantos, apesar de pertencerem ao sacerdócio, né, não tem mais visão, não enxergam mais nada, não tem mais visão das coisas, sabe? É complicado. Você vai encontrar N exemplos desses na Bíblia. Lembra de Eli, sacerdote, quando Samuel chegou para servir a Deus no templo? A Bíblia diz que Eli já estava velho, gordo, já não tinha uma visão das coisas de Deus, não viu o que seus filhos faziam de errado. Tanto é que ele nem ouvia mais a voz de Deus. Quando você vai lá em 2 Reis, capítulo 6, você vai encontrar o profeta oh meu Deus, me ajuda aí, o profeta Eliseu, perdão, tá? O profeta Eliseu, ele cercado em Dotã, porque tudo que Ben-Hadad pensava lá no leito da cama, Deus revelava o profeta Eliseu. O profeta corria para o rei de Israel, falava: ó, o rei está pensando em fazer assim, 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 e o rei de Israel fazia o contrário, e as coisas fluíam para Israel e se davam mal para os assírios. Aí o que acontece? Ben-Hadad ficou preocupado com aquilo, achou que tinha um traidor. Alguém disse: não, é porque lá em Dotã lá em Israel tem um profeta, e tudo que o senhor fala é no leito do senhor, Deus revela profeta. A Bíblia diz que ele mandou cercar Dotã, que era onde Eliseu estava. E aí quando você vai lá no versículo 16, mais ou menos no capítulo 6 de 2 Reis, o moço que servia Eliseu sai lá fora e desespera. É até bom abrir um parênteses aqui, porque quando você estuda a Bíblia versículo por versículo, Dr. Russell Norman Chaplin, ele diz o seguinte, que esse moço aqui não é Geazi. Geazi, quando você vai lá no capítulo 5, no versículo 27, ele
pega os bens de Naamã e a lepra que estava em Naamã passa para ele. E a Bíblia diz lá no Antigo Testamento que o leproso tinha que ser separado do arraial. Então o Geazi foi separado do arraial. Geazi não é esse moço aqui de 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. Esse moço que não tinha visão espiritual. Mas esse moço que servia, porque Eliseu tinha uma escola de profetas, escolheu outro moço lá, talvez o melhor colocado entre os alunos, você vai servir agora como auxiliar de profeta. Ele chega, acorda e fala, Senhor, está tudo cercado, existe muito guerreiro e tal. Eliseu ora no capítulo 6, verso 17, fala, Senhor, abre a visão do moço, para que ele possa ver que muitos estão conosco. Então, o que acontece? O menino era profeta, servia na escola de profeta, era auxiliar do profeta-chefe, mas não tinha uma visão de Deus, não tinha uma visão boa, sabe? O cego, irmãos, ele fala assim, para que mais um culto? Já tem culto demais. Nossa, culto demorado, já tem 1 hora. Queridos, como é que você vai para a presença de Deus marcando? Tem que ser 1 hora, tem que ser 1h15, 1h05. Para com isso. Isso é visão de cego, sabe? O cego, ele fala, para que comprar lote com a sua igreja? Não vai ter frequência mesmo. Isso é visão de cego, irmão, visão de cego. Sabe por que Jesus suportou a cruz? Você tem noção? Você vai dizer, porque estava proposto, porque era visão de Deus, propósito de Deus. Tá, eu concordo com você que é isso. Mas trazendo para o contexto dessa palavra, dessa nossa aula, sobre quem pode servir o pão de Deus, presta atenção. Jesus suportou a cruz porque, segundo o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, está escrito assim, em troca da alegria que lhe estava proposta, Jesus suportou a cruz. Ou seja, ele não estava vendo a cruz em si mesmo, ele estava vendo a alegria que estava proposta para ele, estava vendo a alegria na frente. Ele não via a cruz, ele via além da cruz, ele via eu, via você, ele nos via já resgatado por ele. Então você tem que entender que Jesus suportou a cruz porque ele tinha alegria em ver o que estava preparado para ele. A cruz não era um fim em si mesmo, não estava preocupado com a cruz, ele estava preocupado em ver aquilo que Deus tinha preparado para ele. Então, queridos, que você possa hoje colocar a mão sobre os seus olhos, pedir a Deus que tire as escamas, como ele fez com Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, quando Paulo era um perseguidor da igreja e conseguiu carta das autoridades para poder perseguir a igreja e matar os cristãos, e a Bíblia diz que ele foi e teve uma visão de Deus e ele ficou cego, com escama nos olhos, e ele foi para Damasco. Chegando lá, Deus despertou o profeta Ananias, falou, Ananias, vai lá na rua direita, na casa de Judas, tem um homem por nome Saulo, e ora com ele, porque ele é precioso para mim. Naquele primeiro momento, Ananias teve uma visão de cego. Ele, não, Senhor, ele persegue a igreja. Aí o Senhor falou, mas ele é útil para mim. Deus, ele vê além do que nós vemos. Eu costumo dizer muito que nós vivemos no tempo cronológico, o tempo Cronos. O tempo Cronos. Deus não, ele vive no tempo Kairos, que é um tempo que não tem início, meio e fim. Deus eu ontem, hoje e amanhã num plano só. Então Deus falou para Ananias, eu estou vendo uma visão de quem tem visão de águia, não é visão de cego. Vai lá e ora aquilo que é útil para mim. A Bíblia diz que Ananias foi, orou com Paulo, Paulo caiu as escamas nos olhos, voltou a ver e se tornou o maior baluarte da igreja que nós temos no Novo Testamento. Então que você possa ter essa visão hoje de orar para que Deus tire as escamas dos seus olhos, mas que você também possa orar para que Deus tire as escamas dos olhos dos outros. Amém? Deixa eu orar com você nessa nossa primeira videoaula aqui no Semeando a Palavra pelo YouTube. Pai amado, Pai Santo, Deus querido, eu abençoo cada irmão, cada irmã que nessa noite, nesse horário, nesse dia, nessa manhã, qualquer hora que ele possa estar vendo esse vídeo, ele possa, Pai querido, ter aprendido algo do Senhor da sua parte. Eu estou introduzindo apenas este assunto desse seminário, quem pode servir o pão de Deus, baseado em Levítico 21, quando o Senhor fala que aquele que tem algum defeito físico não pode servir o pão. Eu trouxe para o espiritual e hoje eu ministrei sobre aquele cego, que não tem a visão de Deus, o que não tem a visão espiritual, mas também ministrei que o Senhor restaura a visão dos cegos. Então nesta hora eu profetizo sobre todo irmão, toda irmã que ouve essa videoaula pelo YouTube, que ele possa ter a sua visão restaurada, que ele possa aprender do Senhor, que ele possa ver aquilo que o Senhor tem preparado para ele. É a minha oração, em nome de Jesus, teu Filho querido, meu Salvador pessoal, a quem sirvo com alegria e não por obrigação, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos, muito obrigado pela sua participação. Curta esse vídeo, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo à vontade, pode compartilhar no Face, no Instagram, onde você quiser compartilhar, passa para os amigos no WhatsApp, você que anotou os textos, confira lá a veracidade do que eu estou falando. Na próxima videoaula nós vamos continuar de onde paramos, que é a respeito do coxo,
para não falar do coxo. Então vai ser uma bênção para nossas vidas, e que você possa, inclusive, se você tem alguma dúvida do que eu falei, você pode tá mandando para mim um WhatsApp, 62984754444. Eu vou ter um enorme prazer em estar debatendo com você, mostrando a visão que Deus me deu sobre esse texto. É lógico, eu não sou detentor da verdade, mas eu creio na palavra, e se está escrito é para nós, eu estou trazendo para nós, e sendo bênção para mim, eu creio que é bênção para você. Deus abençoe você, e sempre assim, você daí e eu de cá, mas semeando a palavra. Amém?